Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, você que está conosco, para mais um momento de reflexão. E hoje nós trazemos um tema bem interessante: a ingratidão, o pecado que esquece o autor da graça. É um tema forte, é um tema o qual muitos já passaram, aqueles que não passaram vão passar, porque é algo muito real. E vamos lá trazer a luz da palavra sobre esse tema bem importante, bem interessante, o qual com certeza Deus vai falar comigo, com você. Já quero pedir a Deus que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus venha dar força para você que está passando por lutas e desafios. Saiba que muitas das vezes eles são um obstáculo, porém é uma oportunidade também de nós passarmos, se tornarmos mais fortes, porque a luta ela vem para nos deixar mais forte. Com certeza você já passou lutas, as quais, quando você estava naquele momento, você não via saída, achava que nunca ia terminar, e hoje você está aqui. Então que Deus abençoe poderosamente sua vida. Você que não segue ainda, segue aí o nosso canal, e você que sentiu no coração que se a mensagem falar com você, compartilhe para outras pessoas serem alcançadas também através da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá então, gente, vamos lá? A ingratidão, o pecado que esquece o autor da graça. A ingratidão é mais do que um comportamento feio. É um pecado que revela o coração endurecido e distante de Deus. No contexto bíblico, ser ingrato é recusar reconhecer a bondade divina, mesmo sendo constantemente alcançado por ela. A Bíblia denuncia a ingratidão como um sintoma de decadência espiritual e de rebelião humana. Vamos lá para ingratidão é um sinal de afastamento de Deus. Vamos lá então, livro de 1 Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, que nos diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A palavra é dita, a palavra é anunciada, é ignorada, muitas vezes por falta de conhecimento, falta de entendimento, né? Mas aí está a palavra de Deus falando, o qual, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O que está querendo dizer esse versículo? Paulo está mostrando que a humanidade, mesmo tendo evidência de Deus, rejeitou o conhecimento e a gratidão. A ingratidão aqui vista é como uma quebra da adoração, onde o homem toma para si mesmo o crédito da vida e das bênçãos. Eu consegui isso aqui porque foi com a minha luta, com o meu esforço. Não que isso não tem, mas sem o fôlego de vida que Deus nos dá, não tem como, né? Impossível. A ingratidão nesse contexto é o início da idolatria e da decadência moral. Vamos lá para ponto 2. Ingratidão é cegueira espiritual diante da graça.
Livro de Lucas, capítulo 17, do 17 ao 18. Lucas do capítulo 17, do 17 ao 18. Vamos lá. E respondendo Jesus disse: não foram os 10 limpos? Aqui está falando dos 10 leprosos, né? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mais um versículo bem conhecido, né, referente ao episódio dos 10 leprosos, né? Os 10 leprosos, né, revela que somente um dos 10 teve gratidão suficiente para retornar. Jesus, aqui ele está expressando a sua dor pela ingratidão dos 9. A ação de voltar para agradecer é vista como um ato de fé e salvação. Um só dos 10, Jesus limpou os 10, né? Mas é interessante ali que para aquele que voltou, é aquele que ele diz: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Às vezes não é porque você é curado, você é salvo. Jesus curou, limpou os 10, mas aquele que voltou obteve a salvação. É a exegese do texto, né? A ingratidão priva muitos de uma experiência mais profunda com Deus. O milagre veio, mas só um se relacionou com o Salvador. Aí, ó. Só um. Ponto 3. A ingratidão é pecado que esfria o amor. Vamos lá para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 2. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 2. Que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. E ele continua ali com outras características, né, da corrupção sobre as pessoas, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus, né? Mas ali frisando do versículo 1 e 2, a gente fazendo ali uma exegese dos dois versículos, né? Eles estão dizendo ali, relacionado, deixa eu frisar eles dois aqui, que a ingratidão que está ligada à corrupção dos valores dos fins dos tempos. Ali tem uma palavra grega usada para ingratos, que quer dizer acharistos, que denota alguém sem reconhecimento por favores recebidos. Sem reconhecimento, né? A ingratidão é o sinal do egoísmo e da ausência de temor a Deus. Ela caminha junto com a blasfêmia, desobediência e falta de amor. Ali no versículo 3, né? Sem afeto natural, né? Está dizendo ali. Então, com a ingratidão não tem nada bom. É impossível você extrair alguma positividade da ingratidão, né? Não tem como. Ponto 4. O coração grato honra a Deus e produz frutos. Olha aí, ó. Colossenses
capítulo 3, 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15, que diz: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E seja agradecido. Paulo aqui está exortando os crentes a viverem dominados pela paz, a paz que vem de Deus, a paz de Deus, e marcados pela gratidão. A gratidão é resultado de uma mente renovada, cheia da palavra de Cristo. Olha só, a gratidão é resultado de uma mente renovada, cheia da palavra de Cristo. Uma mente que ela tem, a palavra de Cristo dentro dela, fixada nela, essa pessoa, ela se torna uma pessoa grata. Ser grato é viver de forma espiritual, consciente da soberania e da bondade de Deus. Aí, ó. Conclusão. Um coração ingrato não consegue adorar a Deus. A ingratidão é mais que a ausência de palavras. É a ausência de reconhecimento espiritual. Onde há ingratidão, tem falta de adoração. Deus se agrada do coração que, mesmo em meio à dor, reconhece a sua bondade e soberania. É muito bonito. Deus se agrada do coração que, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à prova, seja qual for, financeira, saúde, aqui não está dizendo umas provas ou outras, não. É em meio à dor, tudo que gera dor, tudo que gera desafio, tudo que coopera para que você venha desanimar, se entristecer, né? Deus se agrada do coração que, mesmo em meio a essa dor, mesmo passando por tudo isso, você que está passando por um desafio, você que está passando por uma luta, mesmo assim, parece que não vai ter fim, parece que não vai acabar, parece, puxa, mas eu não sou merecedor disso. Por que está acontecendo isso comigo? Por que comigo? Por que com os meus? Por que isso foi acontecer agora? Mesmo assim, independente do que você esteja passando, se você reconhece a bondade de Deus e a sua soberania, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele está no controle de tudo, você é uma pessoa grata. A ingratidão está apartada do teu coração. A ingratidão está apartada da sua mente, mesmo assim. Porque, diferente do que muitos dizem, venha para Jesus, venha para Deus, vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. A diferença é que quando você deixa Jesus tomar conta da sua vida, Ele toma frente das suas dores, Ele toma frente da sua luta, Ele toma frente da sua batalha. Você não está lutando sozinho. Tem alguém que não perdeu nenhuma luta, nenhuma batalha, que está tomando a frente da sua luta. E mesmo que você pareça que muitas vezes, puxa, Deus silenciou, Deus não está falando comigo, Deus se esqueceu de... Deus não esquece dos seus. É nós que muitas das vezes esquecemos dele. É nós que esquecemos dele. É nós que muitas das vezes somos ingratos, reclamões, né? Murmuradores. Sabemos que, querendo ou não, mesmo que seja o que estiver acontecendo, a gente sabe que Deus está cuidando. Mas mesmo assim, murmura. O murmurador, ele é ingrato. O reclamão, ele é ingrato. Mas aquele que lamenta, a diferença de lamentação e murmuração é que aquele que lamenta tem gratidão no coração.
Assim como Jó lamentou a sua situação e não pecou a Deus em nenhum momento, mesmo tantas coisas acontecendo, ele não entendendo o que acontecendo com ele, sobre a vida de Jó, mesmo assim, ele tendo um coração grato, ele lamentou, mas o seu coração continuou fixado na bondade e soberania de Deus. E como é que nós podemos fazer uma aplicação espiritual através disso? Aí há algumas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos e refletir sobre isso. Você tem sido grato a Deus apenas pelas bênçãos que você vê? Ou também pelas provações que moldam a sua fé? Você só agradece a Deus por uma bênção material, física, palpável? Ou você também já foi grato a Deus pelas provações que estão provando a sua fé, que estão te moldando, que estão te forjando, que estão te deixando uma pessoa mais forte, uma pessoa para aguentar mais a barra, para aguentar mais o impacto? É a pergunta que devemos fazer para nós mesmos, né? Será que há uma bênção na sua vida que você se acostumou tanto que já nem agradece mais? Posso dar um exemplo? O fôlego de vida. Você ter tido a oportunidade de ter levantado por essa manhã, de ter respirado por um dia inteiro, ter oportunidade de chegar em casa e descansar. Você já se acostumou ou você agradece mais, né? Pelo pão de cada dia que Deus nunca deixou faltar na sua vida, pelos seus pais, pelos seus filhos, por aqueles que estão com você. Você já agradeceu pelo teu emprego? Porque tem muitos que não têm isso, mas são gratos a Deus. Tem gente que tem 1/3 daquilo que a gente tem e é grato a Deus. A gente não pode se acostumar a um ponto que não agradecemos mais. É isso que essa pergunta está colocando dentro de nós. A gratidão, ela deve ser uma prática diária e uma marca visível do cristão verdadeiro, daquele que acredita em Deus. É um tema que faz nos refletirmos, faz a gente refletir, faz nós fazer uma retrospectiva sobre a nossa vida, porque muitas das vezes nós somos ingratos sem saber. Quando vê a gente já falou, quando vê a gente já reclamou, mas graças a Deus que nós temos um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que está ali, mesmo diante das nossas falhas, nossos erros, com as mãos estendidas a nos perdoar. Agradeça a Deus, levante pela manhã, Senhor, eu falho nisso, você falha nisso, todos nós falamos porque não somos perfeitos, né? Mas a gente tem que buscar ter uma mente semelhante à mente de Cristo, tem uma mente mais agradecida, uma mente mais convicta, né? Que Deus está nos dando aquilo que nós não vemos, o fôlego de vida, né? Se você saiu pela manhã e de repente não achou a chave do seu carro, não reclame. Às vezes foi 2 minutos você procurando a chave ali, que Deus permitiu na sua vida, para que venha acontecer uma coisa lá na rua. Se alguma coisa te afetou, te prejudicou, em alguma coisa ali, tire uma lição positiva. Foi dar partida no carro, o carro não pegou de primeira, né? Muitas das vezes é a mão de Deus, permitindo que aquilo ali aconteça para evitar outra. Tudo é através de Deus. Tudo está no controle dele. Nunca saiu fora do controle dele. Uma grande parte das lutas que nós passamos é porque nós somos imprudentes e somos premeditados sobre aquilo que vem diante de nós no dia a dia. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Esse é o tema dessa noite que nós trouxemos aí para refletir. Eu aprendo, você aprende. A fonte de tudo é a palavra de Deus. É a palavra, a qual
é genuína, verdadeira e um manual de vida para mim e para você. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Desejo uma ótima noite para você. Que essa sexta-feira venha a ser uma sexta-feira abençoada. E não esqueça, agradeça a Deus. Agradeça por tudo. Você que gostou dessa mensagem falou com você, compartilha com alguém, né? Curta aí, qualquer coisa, pode escrever sugestão, uma ideia, não concordo, coloca qualquer coisa aí nos comentários aí, que a cada dia que passa nós aprendemos mais e mais e mais. Ninguém é o Senhor, o perfeito de saber tudo, quem sabe tudo é Deus. Por isso que a instrução que nós tiramos diante de cada tema é dentro da palavra de Deus, que ela é verdadeira e inquestionável. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e não esqueça, não murmure, não reclame, seja uma pessoa grata, seja na dor, seja na luta e para tudo aquilo que até mesmo não é visível. Agradeça a Deus em nome do Senhor Jesus.